Paz, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje quero convidar você a se unir a mim em uma oração poderosa e transformadora baseada no Salmo 7. Se você tem enfrentado situações injustas, perseguições ou se sente cercado por forças de inveja, amarrações, feitiços ou perigos, este momento é para você. Vamos buscar o socorro de Deus, o nosso refúgio, para que toda amarração seja quebrada, para que os piores inimigos caiam e para que a bondade e a proteção do Senhor encham a sua vida. Quantas vezes você já sentiu que estava sozinho nas suas lutas, tentando resistir às forças contrárias por conta própria? Hoje vamos nos lembrar de que Deus é o nosso refúgio, nosso lugar seguro e aquele que nos salva. Fique comigo até o fim deste vídeo, pois juntos vamos declarar o poder de Deus sobre nossa vida, clamar pela sua justiça e pedir a proteção que só Ele pode oferecer. Davi começa o Salmo 7 expressando sua confiança total em Deus como seu refúgio. Ele sabe que Deus é o único capaz de protegê-lo e de salvá-lo de todos os que o perseguem. Este é um salmo de clamor por justiça e proteção, mas também de confiança absoluta no poder de Deus para livrar e defender seu povo. Assim como Davi, todos nós passamos por momentos em que precisamos buscar refúgio em Deus, sabendo que Ele é aquele que pode nos salvar dos inimigos, das injustiças e de toda a força do mal que tenta se levantar contra nós. Versículo 1 diz: Senhor, meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Esse versículo é uma declaração de confiança e entrega total. Davi não tenta resolver a situação com suas próprias forças, mas coloca sua segurança e esperança em Deus. Ele reconhece que somente o Senhor pode realmente livrá-lo dos que o perseguem. É um convite para que, mesmo em meio às perseguições e dificuldades, possamos encontrar paz e proteção no refúgio que é o Senhor. Senhor nosso Deus, em Ti colocamos toda a nossa confiança. Assim como Davi, buscamos em Ti refúgio e segurança. Sabemos que o Senhor é o nosso abrigo seguro, aquele que nos protege e nos livra de todos os que se levantam contra nós. Pai, pedimos que neste momento, o Senhor nos livre de tudo que nos ameaça, seja inveja, feitiços, perigos ou inimigos que tentam nos impedir de seguir adiante. Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso refúgio em tempos de tribulação, aquele que nos dá paz mesmo em meio às lutas. Ajuda-nos a colocar toda a nossa confiança em Ti, a depender do Teu socorro e a descansar na certeza de que o Senhor está conosco em todas as situações. Pedimos que o Senhor remova de nossas vidas todas as forças do mal, todas as amarrações e todas as tentações que tentam nos desviar. Que o Teu poder nos guarde e nos mantenha em segurança. Pai, sabemos que as batalhas que enfrentamos muitas vezes são grandes demais para nós, mas confiamos que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Que possamos descansar em Teu poder e em Teu amor, sabendo que o Senhor nos vê, nos ouve e está ao nosso lado. Abençoa-nos com a Tua proteção e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, declaramos que somos guardados por Ti, nosso Deus e nosso refúgio. Amém. Este versículo nos lembra que Deus é o nosso refúgio e o nosso lugar seguro. Em tempos de dificuldade, somos tentados a buscar respostas e soluções nas nossas próprias forças ou em outras pessoas, mas Davi nos ensina a confiar somente em Deus. Ele é aquele que pode realmente nos proteger e nos salvar. Em vez de carregarmos o peso das nossas preocupações sozinhos, somos chamados a entregar nossos problemas e medos nas mãos de Deus e a descansar na certeza de que Ele é fiel para nos guardar. Quando enfrentamos momentos difíceis, estamos buscando refúgio em Deus, ou estamos tentando resolver tudo sozinhos? Confiamos que Ele pode nos proteger, ou ainda estamos tentando lutar com nossas próprias forças? Que possamos lembrar que o Senhor é o nosso abrigo seguro e que em Sua presença encontramos proteção. Hoje, entregue a Deus qualquer situação em que você esteja sentindo medo, insegurança ou injustiça. Diga em oração: Senhor, em Ti confio, Tu és o meu refúgio e o meu abrigo seguro. Permita que essa entrega traga paz ao seu coração, sabendo que o Deus Todo-Poderoso é aquele que guarda e protege você. Se essa oração e reflexão sobre encontrar refúgio e segurança em Deus tocaram o seu coração, continue comigo. Nos próximos versículos do Salmo 7, vamos explorar como Deus é o justo juiz, aquele que conhece o nosso coração e que faz justiça em meio às situações injustas que enfrentamos. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e renovando sua confiança no Senhor, que é o nosso escudo e nosso defensor. Neste ponto do Salmo 7, Davi clama pela justiça de Deus.
Ele pede que o Senhor o julgue de forma justa e o livre de seus inimigos, caso ele esteja inocente. Ao fazer isso, Davi demonstra uma confiança profunda na retidão e na imparcialidade de Deus. Ele sabe que o Senhor conhece seu coração, seus motivos e intenções, e se coloca diante do tribunal divino com plena confiança de que Deus fará justiça. Em momentos de injustiça e acusação, todos nós podemos nos inspirar nesse exemplo e entregar nossas causas a Deus, sabendo que Ele é o justo juiz. Versículo 2 diz: para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Esse versículo expressa a angústia de Davi diante da possibilidade de ser injustamente atacado e destruído por seus inimigos. Ele compara seus adversários a leões, prontos para despedaçá-lo, mas ao mesmo tempo entrega sua causa a Deus. Davi sabe que, por mais ferozes que sejam seus inimigos, Deus é poderoso para protegê-lo e justo para julgá-lo com equidade. Em nossas vidas, podemos confiar que o Senhor não apenas vê o que é justo, mas também intervém em nosso favor. Deus justo e fiel, Tu conheces os nossos corações e nossas intenções, mesmo quando os outros nos acusam injustamente. Nós Te pedimos que nos julgues com Tua justiça e que nos livres de todo ataque falso, de toda acusação e de todo laço de injustiça que tenta nos prender. Pai, confiamos que Tu és o justo juiz, aquele que vê a verdade, e que a Tua justiça prevalece acima de qualquer julgamento humano. Senhor, entregamos a Ti todas as áreas da nossa vida onde temos sofrido injustiças e perseguições. Pedimos que a Tua verdade seja revelada e que a Tua retidão seja manifesta. Livra-nos das mãos daqueles que querem nos ver caídos e guarda-nos como um Pai amoroso. Que a Tua justiça brilhe sobre nós, para que todos saibam que estamos sob a Tua proteção. Pai, pedimos que nos deis paz em meio a situações injustas. Ajuda-nos a descansar na Tua justiça, a confiar que o Senhor é quem julga com perfeição e que nada passa despercebido aos Teus olhos. Que o nosso coração permaneça firme, sabendo que o Senhor é a nossa defesa e que em Teu tempo tudo será revelado. Senhor, sabemos que assim como Davi, enfrentamos momentos em que os inimigos se levantam como leões, prontos para nos despedaçar com palavras e ações injustas. Mas hoje declaramos que confiamos em Ti, que a nossa alma está segura em Tuas mãos e que o Senhor nos livra de todo ataque. Que possamos sentir Tua paz, Tua proteção e Tua justiça operando em cada área da nossa vida. Obrigado, Senhor, por ser o Deus que nos defende e que faz justiça em nosso favor. Que possamos viver com confiança, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e que nada pode nos arrancar de Tuas mãos. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Este versículo nos ensina a confiar na justiça de Deus. Muitas vezes tentamos resolver situações de injustiça com nossas próprias forças, mas Davi nos mostra a importância de entregar nossas causas ao Senhor. Deus conhece os corações, sabe a verdade e é o único que pode julgar com retidão. Quando confiamos na justiça de Deus, encontramos paz em meio às perseguições e descansamos na certeza de que Ele fará o que é certo no tempo certo. Estamos realmente confiando na justiça de Deus e entregando a Ele nossas causas? Ou ainda estamos tentando resolver tudo por nós mesmos? Que possamos nos lembrar de que o julgamento de Deus é perfeito e que Ele conhece a verdade muito além do que os olhos humanos podem ver. Hoje, entregue a Deus qualquer situação de injustiça ou acusação que você esteja enfrentando. Diga em oração: Senhor, entrego essa situação em Tuas mãos. Confio na Tua justiça e no Teu julgamento perfeito. Permita que essa entrega traga paz ao seu coração, sabendo que Deus é o seu defensor e que Ele vê cada detalhe. Se essa oração e reflexão sobre a justiça de Deus tocaram o seu coração, continue comigo. Nos próximos versículos do Salmo 7, vamos ver como Davi clama pela intervenção divina contra os seus inimigos e como Deus age com justiça e equidade. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e renovando sua confiança no Senhor, que é o nosso justo juiz e o nosso defensor. Neste trecho do Salmo 7, Davi apresenta sua própria vida diante de Deus, pedindo que o Senhor o julgue conforme sua retidão e integridade. Ele não se coloca como alguém perfeito, mas como alguém que busca viver de forma justa e honesta. Davi examina seu próprio coração e pede a Deus que revele qualquer mal ou injustiça que possa haver em suas mãos. Ele está tão confiante em sua integridade que chega a dizer que, se houver algo errado em sua vida, que o inimigo persiga e alcance sua alma. Este é um ato de humildade e coragem,
de quem sabe que a honestidade e a integridade são fundamentais para uma vida que agrada a Deus. Versículos 3 ao 5 diz: Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Esses versículos nos mostram Davi examinando sua própria vida diante de Deus e pedindo ao Senhor que revele qualquer área onde ele possa ter falhado. Ele não se justifica nem se defende cegamente. Ao invés disso, ele humildemente coloca sua vida diante do justo juiz, clamando por uma avaliação justa. Davi nos ensina a importância de buscar uma vida íntegra e de sermos sinceros diante de Deus, dispostos a corrigir o que for necessário para viver em retidão. Senhor nosso Deus, sonda os nossos corações e conhece as nossas intenções. Assim como Davi, colocamos nossas vidas diante de Ti, pedindo que revele qualquer área onde não temos agido com integridade ou honestidade. Pai, queremos viver de maneira que Te agrade, com uma vida reta e justa que reflita o Teu caráter. Que o Teu Espírito Santo nos mostre qualquer atitude ou intenção que precise ser transformada. Deus, ajuda-nos a viver com honestidade em todas as áreas da nossa vida, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. Que possamos ter um coração puro, mãos limpas e uma consciência tranquila diante de Ti. Se há algo em nós que está errado, pedimos que nos mostres, para que possamos corrigir o nosso caminho. Senhor, não queremos nos justificar, mas sim nos submeter à Tua correção, sabendo que a Tua disciplina é para o nosso bem. Pai, muitas vezes enfrentamos acusações e julgamentos injustos, mas queremos confiar que o Senhor é o único que conhece verdadeiramente o nosso coração. Que possamos viver com a segurança de que a nossa integridade e a nossa retidão estão sob o Teu olhar. Fortalece-nos para resistir à tentação de pagar o mal com o mal e ajuda-nos a agir com amor e justiça, mesmo quando somos injustamente tratados. Senhor, que possamos viver com a humildade de nos examinar diariamente, de buscar uma vida que Te honra e de sermos sinceros diante de Ti em todas as coisas. Que a nossa integridade seja um testemunho da Tua graça e do Teu poder em nossa vida. Em nome de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Esses versículos nos desafiam a viver com integridade e a ser honestos diante de Deus e das pessoas. Davi nos ensina a importância de examinar nossa própria vida, reconhecendo que antes de pedir justiça para os outros, precisamos ter um coração íntegro e disposto a fazer o que é certo. Em vez de escondermos nossos erros ou justificarmos nossas atitudes, somos chamados a entregar tudo diante de Deus e a permitir que Ele transforme aquilo que for necessário. Estamos vivendo com honestidade e integridade, buscando a aprovação de Deus acima de qualquer outra coisa? Temos coragem de pedir a Deus que revele em nós qualquer área onde precisamos de mudança? Que possamos nos lembrar de que viver com integridade é uma forma de honrar ao Senhor e de ser testemunhas de Sua justiça no mundo. Hoje, tire um momento para examinar sua vida diante de Deus. Pergunte-se: estou sendo honesto e íntegro em todas as áreas da minha vida? Há algo que preciso corrigir? Peça a Deus que revele qualquer coisa que precise ser ajustada e comprometa-se a viver com integridade e retidão. Declare em oração: Senhor, quero viver de forma justa e honesta. Se há algo em mim que precisa ser transformado, mostra-me e ajuda-me a corrigir meu caminho. Se essa oração e reflexão sobre integridade tocaram o seu coração, continue comigo. Nos próximos versículos do Salmo 7, veremos como Davi clama pela justiça de Deus contra aqueles que praticam a maldade, confiando que o Senhor é o justo juiz que retribui cada um segundo suas ações. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e te inspirando a viver com honestidade e retidão diante de Deus. Neste trecho do Salmo 7, Davi expressa sua confiança em Deus como o juiz justo, aquele que conhece profundamente o coração humano e julga com perfeição. Ele clama para que Deus se levante em justiça e exerça o julgamento que prometeu. Davi entende que a verdadeira justiça só pode vir de Deus, pois Ele é o único capaz de ver todas as coisas, tanto as ações quanto as intenções do coração. Quando enfrentamos situações de opressão e injustiça, somos convidados a fazer o mesmo, confiar que Deus, o justo juiz, agirá em nosso favor, trazendo a justiça que buscamos. Versículo 6 diz: Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim a justiça que ordenaste.
Este versículo nos mostra Davi clamando a Deus para que intervenha e faça justiça. Ele reconhece que, embora os homens possam cometer injustiças, Deus vê tudo e age com retidão. Davi não busca vingança pessoal, mas sim a manifestação da justiça divina. Em nossas vidas, também somos chamados a entregar nossos casos e situações a Deus, confiando que Ele julgará com imparcialidade e que a sua justiça prevalecerá acima de todas as coisas. Pai amado, Tu és o justo juiz, aquele que julga com retidão e conhece os corações. Hoje colocamos diante de Ti todas as injustiças que enfrentamos, todas as situações onde fomos prejudicados ou perseguidos. Sabemos que o Senhor vê tudo e que a Tua justiça é perfeita e infalível. Pedimos que ergas Tua justiça sobre o que é injusto e que o Teu julgamento traga paz e restauração aos que buscam a verdade. Senhor, em vez de carregarmos o peso de vingança ou amargura, escolhemos entregar nossas batalhas a Ti. Que a Tua ira seja derramada contra a injustiça, contra o mal, contra tudo aquilo que oprime os justos. Pedimos que o Senhor seja o defensor daqueles que buscam a Tua verdade, daqueles que confiam no Teu julgamento e na Tua proteção. Livra-nos, Pai, das mãos dos opressores e manifesta a Tua justiça de forma poderosa. Ajuda-nos, Senhor, a descansar na certeza de que a Tua justiça é perfeita e que o Senhor é um Deus que vê e que age. Que não sejamos consumidos pelo desejo de resolver as coisas por nossas próprias mãos, mas que possamos confiar em Ti para lidar com tudo que é injusto e falso. Que a nossa confiança no Senhor como juiz justo seja um testemunho para o mundo ao nosso redor, mostrando que cremos em um Deus que não se deixa enganar e que faz justiça aos seus filhos. Pai, quando as dificuldades surgirem, lembra-nos de que o Senhor é aquele que levanta a Tua mão em defesa do justo. Que possamos ver a Tua justiça em ação em nossas vidas e em nosso mundo, e que essa justiça traga paz e renovação. Em nome de Jesus, Te agradecemos e louvamos, sabendo que o Senhor é o juiz perfeito, o Deus que nunca falha em cumprir suas promessas. Amém. Este versículo nos convida a confiar na justiça de Deus, especialmente em tempos de injustiça e perseguição. Quando enfrentamos opressão, nossa tendência pode ser querer resolver as coisas por conta própria, buscando justiça com as próprias mãos. Mas Davi nos ensina a entregar essas batalhas ao Senhor, confiando que Ele vê tudo e que sua justiça é perfeita. Deus é o único capaz de julgar com retidão, pois Ele vê além das aparências e conhece o coração de cada um. Quando enfrentamos injustiças, estamos entregando nossas causas a Deus, confiando que Ele é o justo juiz, ou ainda estamos tentando resolver as coisas por nós mesmos? Que possamos lembrar que Deus é o nosso defensor e que sua justiça é imparcial e perfeita. Hoje, entregue a Deus qualquer situação de injustiça que você esteja enfrentando. Diga em oração: Senhor, confio na Tua justiça e coloco essa situação em Tuas mãos. Tu és o justo juiz, e eu descanso na certeza de que o Senhor agirá. Deixe que essa entrega traga paz ao seu coração, sabendo que Deus é fiel para julgar e para trazer justiça. Se essa oração e reflexão sobre a justiça de Deus tocaram o seu coração, continue comigo. Nos próximos versículos do Salmo 7, veremos como Davi busca a intervenção de Deus para que a maldade dos ímpios seja interrompida e a justiça prevaleça. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e renovando sua confiança no Senhor, que é o juiz justo e fiel. Neste ponto do Salmo 7, Davi nos lembra que Deus é aquele que conhece o interior de cada pessoa. Ele vê além das aparências e examina profundamente os corações e mentes. Davi pede que Deus o julgue com justiça, confiando que o Senhor conhece sua integridade. Este é um ato de grande coragem e humildade, pois ao pedir que Deus sonde seu coração, Davi demonstra que deseja viver em retidão e integridade. É uma atitude que nos desafia a abrir nosso próprio coração para o olhar de Deus, confiando que Ele nos guiará a viver de acordo com a sua verdade. Versículo 8 diz: O Senhor julgará os povos. Julgue-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Este versículo nos ensina que Deus não se deixa enganar pelas aparências ou pelas palavras. Ele conhece o nosso íntimo e julga conforme o que vê em nosso coração. Quando pedimos que Deus nos julgue conforme a nossa integridade, estamos nos dispondo a viver de acordo com os valores dele e a buscar uma vida de sinceridade e pureza diante do Senhor. É uma postura que nos chama a um compromisso maior com a verdade e a retidão. Senhor, nosso Deus,
reconhecemos que Tu és aquele que sonda o coração e conhece cada pensamento e intenção. Pedimos que nos julgues com justiça, conforme a integridade que há em nós, e que o Teu olhar sobre nossas vidas nos ajude a crescer em retidão. Pai, sonda nossos corações e revela qualquer área onde precisamos de transformação, qualquer coisa que esteja fora do Teu propósito para nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver de forma íntegra e verdadeira, não apenas nas palavras, mas em cada atitude e pensamento. Queremos refletir o Teu caráter em tudo o que fazemos, sendo honestos, sinceros e comprometidos com a verdade. Que possamos desenvolver um coração puro, que deseja fazer a Tua vontade acima de qualquer coisa. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em um processo de purificação, mostrando-nos as áreas onde ainda precisamos de transformação. Que possamos nos arrepender do que é necessário, deixar para trás o que nos afasta de Ti e viver de maneira que Te agrade. Fortalece-nos para resistir às tentações e para escolher o caminho da integridade, mesmo quando ele é difícil. Senhor, em um mundo onde as aparências muitas vezes enganam, queremos ser autênticos diante de Ti. Que não haja nada em nossos corações que Te desagrade e que possamos caminhar com sinceridade e integridade. Pedimos que Tu nos moldes segundo a Tua vontade e que possamos ser um reflexo da Tua santidade em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Este versículo nos desafia a permitir que Deus examine nossos corações e nos guie em um caminho de integridade. Muitas vezes é fácil focarmos nas aparências e no que os outros pensam de nós, mas Deus olha para o nosso interior e deseja que vivamos com sinceridade. A integridade é um compromisso com a verdade, com a justiça e com o caráter de Deus. Quando permitimos que Ele sonde nossos corações, somos convidados a crescer espiritualmente e a nos tornar pessoas que refletem a bondade e a justiça do Senhor. Estamos realmente dispostos a permitir que Deus examine nossos corações e nos revele as áreas onde precisamos de mudança? Será que temos coragem de buscar viver com integridade, sabendo que Deus vê tudo o que somos por dentro e por fora? Hoje, reserve um momento de silêncio para pedir que Deus sonde seu coração. Pergunte a si mesmo: estou vivendo com integridade em todas as áreas da minha vida? Há algo que preciso mudar para agradar a Deus? Abra seu coração para o julgamento divino, confiando que Ele deseja moldá-lo para o seu bem. Diga em oração: Senhor, eu Te convido a examinar meu coração e a me guiar no caminho da integridade. Se essa oração e reflexão sobre a integridade e a provação dos corações tocaram o seu coração, continue comigo. Nos próximos versículos do Salmo 7, veremos como Davi clama para que Deus frustre os planos dos ímpios e recompense a justiça. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e renovando seu compromisso de viver com sinceridade e retidão diante do Senhor, o justo juiz, que conhece cada detalhe do nosso coração. Davi expressa sua confiança de que Deus é um juiz justo, um Deus que não tolera o mal e que se indigna contra a impiedade. Deus é paciente, mas sua paciência não significa que Ele é indiferente ao pecado e à injustiça. Ele observa tudo e, em seu tempo, intervém com justiça. Davi nos mostra que a justiça de Deus é tanto uma fonte de consolo para os justos, quanto um alerta para aqueles que praticam o mal. Este é um lembrete poderoso de que, embora a maldade pareça prosperar temporariamente, ela nunca escapa do julgamento do Deus Todo-Poderoso. Versículo 11 diz: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Este versículo nos revela o caráter de Deus como um juiz que não é passivo diante do mal. Ele é justo e reage com indignação contra a injustiça diariamente. Isso nos traz consolo ao sabermos que Deus vê as injustiças e que Ele agirá em favor dos que buscam viver em retidão. No entanto, também é um chamado para que vivamos em conformidade com a vontade de Deus, sabendo que Ele não tolera o mal e que em sua santidade Ele age contra a impiedade. Pai amado, nós Te louvamos porque Tu és um Deus justo, que não ignora o mal e que se levanta em indignação contra a impiedade. Agradecemos porque o Senhor é paciente e misericordioso, mas também fiel para corrigir e restaurar a justiça. Pedimos que intervenhas nas situações de injustiça que presenciamos e que restaures a verdade e a paz em nossa vida e em nosso mundo. Senhor, que possamos viver de maneira que Te agrade, buscando sempre o caminho da retidão e da integridade. Que nossos corações estejam alinhados com o Teu caráter justo e que possamos sempre estar ao lado da verdade, sem compactuar com o mal.
Ajuda-nos a lembrar que o Senhor é um Deus que observa tudo e que não deixa a injustiça impune. Pai, confiamos que o Senhor agirá contra aqueles que praticam o mal e trazem dor e sofrimento aos outros. Pedimos que o teu juízo venha e que a tua justiça prevaleça sobre toda forma de opressão, maldade e injustiça. Que a tua luz brilhe nas trevas e que a tua verdade seja revelada, para que todos vejam que o Senhor é o justo juiz, aquele que governa com equidade. Senhor, ajuda-nos a estar conscientes de que o Senhor se indigna contra a impiedade e a injustiça todos os dias. Que possamos viver de maneira a honrar essa indignação, escolhendo sempre o bem, a verdade e a justiça. Que possamos ser instrumentos da tua paz e da tua justiça, espalhando o teu amor e a tua luz onde quer que formos. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Este versículo nos mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento e à injustiça. Ele é um juiz que observa todas as coisas e que se indigna contra a maldade. Embora às vezes pareça que a impunidade prevalece, este salmo nos lembra que Deus reage diariamente contra o mal e que, em seu tempo, Ele agirá com justiça. Isso nos encoraja a confiar na ação de Deus e a buscar viver de acordo com seus princípios, sabendo que Ele honra aqueles que vivem com integridade. Estamos conscientes de que Deus age em justiça contra o mal? Estamos buscando viver de uma forma que reflete o seu caráter justo e santo, que possamos nos aliar ao Senhor, sempre escolhendo a verdade e a retidão, mesmo em um mundo que muitas vezes celebra o oposto. Hoje, faça uma reflexão sobre como você tem lidado com as injustiças ao seu redor. Pergunte-se: eu tenho confiado na justiça de Deus ou tento resolver as coisas com minhas próprias forças? Entregue a Deus qualquer situação de injustiça que esteja em seu coração e declare em oração: Senhor, confio que o Senhor é o justo juiz, que a tua justiça prevaleça. Deixe que essa entrega fortaleça sua fé e sua confiança no caráter justo de Deus. Se essa oração e reflexão sobre a justiça e indignação de Deus tocaram seu coração, continue comigo. Nos próximos versículos do Salmo 7, veremos como Davi pede que Deus desarme os planos dos ímpios e exalte a justiça sobre a maldade. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e renovando seu compromisso de viver em integridade e confiança no Deus justo e fiel. Neste trecho do Salmo 7, Davi descreve o destino dos ímpios, daqueles que tramam o mal, cavando poços e armando ciladas para os outros. Davi nos lembra aqueles que vivem em oposição a Deus e aos seus princípios acabam sendo vítimas das próprias armadilhas que planejam. Esse versículo é uma advertência poderosa sobre as consequências da injustiça e da maldade. Os que escolhem esse caminho acabam sendo tragados por suas próprias ações. É um chamado para refletirmos sobre como estamos vivendo e para buscarmos o caminho da retidão que agrada a Deus. Versículo 15 diz: Ele fez um poço e o cavou, e caiu na cova que fez. Este versículo nos mostra que os planos malignos acabam voltando para aqueles que os praticam. Davi compara o mal ao ato de cavar um poço, um buraco escuro que mais cedo ou mais tarde acaba engolindo quem o cavou. Deus, em sua justiça, permite que aqueles que escolhem o mal colham as consequências das suas próprias ações. Isso nos ensina que não há impunidade para a maldade e que o Senhor, em seu tempo, coloca tudo em ordem. Para nós, é um convite a escolher o bem e a andar em retidão, sabendo que cada ação tem suas consequências. Senhor, nosso Deus, agradecemos pela tua justiça e pelo teu cuidado. Sabemos que o Senhor é aquele que observa todas as ações e que julga com retidão. Pedimos que nos guardes de toda maldade e de toda cilada do inimigo. Ajuda-nos a viver conforme o teu querer, escolhendo sempre o caminho da retidão e do bem. Que possamos lembrar, em todos os momentos, que o Senhor vê cada uma das nossas escolhas e que há consequências para tudo o que fazemos. Pai, livra-nos das armadilhas do inimigo e das ciladas que tentam nos desviar do teu caminho. Que possamos ter discernimento para evitar qualquer caminho que leve ao mal e para escolher sempre o que é justo e correto. Ajuda-nos a refletir o teu caráter em nossas ações, sendo instrumentos da tua paz e da tua justiça onde quer que formos. Senhor, sabemos que o caminho da maldade é um caminho perigoso, cheio de armadilhas e ciladas que acabam prendendo aqueles que o escolhem. Que possamos lembrar dessa verdade e viver de maneira que honre a Ti. Que o nosso coração seja guiado pelo amor e pela justiça, e que cada decisão que tomarmos esteja em conformidade com a Tua vontade.
Pai, mantém-nos firmes no caminho da retidão e que possamos ser luz e testemunho do Teu amor em meio às trevas deste mundo. Obrigado, Senhor, porque a Tua justiça prevalece e porque o Senhor vê tudo. Que possamos caminhar com a segurança de que estamos sob a Tua proteção, sabendo que o mal não prosperará contra aqueles que estão em Tuas mãos. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos fortaleça para resistir ao mal e para escolher sempre o Teu caminho. Amém. Esse versículo nos lembra que as escolhas injustas e ímpias trazem consequências inevitáveis. Muitas vezes, aqueles que tramam o mal acabam sendo presos nas armadilhas que eles mesmos criaram. Isso nos ensina que a justiça de Deus não falha e que Ele vê e julga cada ação. Para nós, é um convite a refletir sobre nossas escolhas e a buscar uma vida que honre a Deus, pois aqueles que escolhem o bem e a retidão estão sob a proteção do Senhor. Estamos escolhendo viver de maneira que honra a Deus e que reflete a retidão? Ou estamos, de alguma forma, nos permitindo agir de maneira contrária aos princípios de Deus? Que possamos lembrar que cada escolha tem suas consequências e que Deus, em sua justiça, recompensa o bem e julga o mal. Hoje, faça uma revisão das suas atitudes e das suas escolhas. Pergunte-se: eu estou agindo de forma justa e reta? Estou escolhendo caminhos que honram a Deus? Entregue a Deus qualquer área onde você sente que precisa de mudança e peça em oração: Senhor, guia-me no caminho da retidão. Livra-me das armadilhas do mal e ajuda-me a escolher sempre o que te agrada. Se essa oração e reflexão sobre o destino dos ímpios tocaram o seu coração, continue comigo. No próximo e último tópico do Salmo 7, vamos ver como Davi conclui seu salmo com um louvor a Deus, agradecendo por sua justiça e sua fidelidade. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e renovando sua confiança em um Deus que julga com perfeição e nos guia no caminho da vida. Davi termina o Salmo 7 com louvor e gratidão ao Senhor, reconhecendo sua justiça e retidão. Depois de clamar por proteção e justiça e de refletir sobre o destino dos ímpios, ele finaliza com uma expressão de adoração ao Deus justo e fiel. Esse é um exemplo poderoso para nós. Mesmo em meio a lutas, perseguições ou injustiças, somos chamados a terminar com gratidão, sabendo que Deus, em sua sabedoria e bondade, age com perfeição. Davi nos ensina que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar e louvar a Deus pela sua justiça, que está sempre em ação, mesmo quando não a vemos imediatamente. Versículo 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse versículo nos lembra que a resposta final à justiça de Deus deve ser o louvor. Louvar a Deus segundo a sua justiça é reconhecer que Ele é justo em todos os seus caminhos e que merece nossa adoração, não apenas pelos seus atos de bondade, mas também pela sua retidão e julgamento perfeito. Quando entendemos que Deus é o justo juiz, isso nos traz paz e nos enche de gratidão, pois sabemos que estamos nas mãos de um Deus que age com integridade e fidelidade. Senhor, nós te louvamos pela tua justiça e pela tua fidelidade. Agradecemos porque tu és o Deus que age com perfeição, o juiz justo, que nunca falha em trazer a verdade à luz. Sabemos que, em um mundo cheio de injustiças e enganos, podemos confiar que o Senhor está no controle e que o teu julgamento é sempre reto. Que possamos viver em gratidão, reconhecendo que tu és digno de toda honra e todo louvor. Pai, ajuda-nos a ver a tua justiça em ação ao nosso redor e a manter nossos corações firmes na certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, trabalhando por nós e nos protegendo. Ensina-nos a confiar em Ti e a agradecer em todas as situações, mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo. Que possamos descansar na Tua soberania, sabendo que o Senhor é bom e que no Teu tempo todas as coisas são endireitadas. Senhor, que o louvor seja a nossa resposta final, sempre. Que possamos te adorar não só pelos momentos de vitória, mas também pela tua presença constante em nossas lutas. Que a nossa confiança em tua justiça seja visível para todos ao nosso redor, como um testemunho do teu poder e da tua fidelidade. Nós te louvamos, Deus Altíssimo, porque tu és digno de toda adoração e porque em ti encontramos justiça e paz. Obrigado, Pai, por ser o Deus que nos protege, que nos guia e que nos ama incondicionalmente. Que a nossa vida seja um cântico de louvor ao Teu nome e que possamos sempre confiar e agradecer, sabendo que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém.
Encerrar o salmo com louvor nos ensina uma poderosa lição sobre gratidão e confiança em Deus. Davi nos mostra que após apresentar suas preocupações e suas lutas ao Senhor, a resposta final é sempre a adoração. Ele não apenas pede ajuda, mas também agradece, reconhecendo que Deus é digno de louvor por sua justiça. Isso nos convida a refletir. Estamos louvando a Deus não apenas por suas bênçãos, mas também por sua retidão e justiça? Estamos vivendo com um coração grato, confiando que Ele é justo e fiel em todas as coisas? Estamos louvando a Deus pelas suas ações em nossa vida e ao nosso redor, mesmo quando não vemos uma resposta imediata? Que possamos viver com um espírito de gratidão e confiança, reconhecendo a segurança e a justiça que temos em Deus, e que Ele é digno de louvor em todas as circunstâncias. Hoje tome um momento para louvar a Deus pela sua justiça e fidelidade. Agradeça não apenas pelas bênçãos que você vê, mas também pela certeza de que Ele é um Deus justo, que age com perfeição e retidão. Declare em oração: Senhor, eu te louvo porque Tu és justo e fiel. Confio que a Tua justiça está em ação e te agradeço por estar ao meu lado em todas as situações. Permita que essa adoração encha seu coração de paz e confiança. Se essa jornada através do Salmo 7 tocou o seu coração, que você possa sair daqui com uma confiança renovada no Senhor, sabendo que Ele é o justo juiz, o Deus que nos protege, nos guia e que merece nosso louvor. Que a nossa vida seja sempre um cântico de gratidão ao Senhor Altíssimo, que nos guarda e nos ama. Obrigado por orar e refletir comigo. Que Deus abençoe sua vida e que você experimente a paz e a segurança que vem de confiar na justiça divina. Até o próximo vídeo e que a graça e a bondade de Deus estejam com você em cada passo do caminho.